Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Episódio 50, exatamente, 50 episódios. Passou rápido, muita gente deixando seu depoimento, suas histórias. A gente aprendeu muito, virão mais 50, 150, mas principalmente hoje eu queria agradecer a audiência, agradecer a todo mundo que acompanha desde o primeiro episódio, quase 7 meses atrás. Chegamos, gente, ao episódio 50. Nem eu imaginava tanto. Para isso, hoje, nosso episódio é um pouco diferente, porque para quem quer chegar nos lugares chegando, sabe, a pessoa chegar abafando, precisa entender como se vestir, como estar adequado ao ambiente e chegar com uma boa imagem. Para isso, nós vamos entrevistar a consultora de imagem e estilo, Jussiara Santana, minha esposa. Jussiara, bem-vinda ao podcast. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Marco. Eu vou tentar ser neutro hoje, né? Tem que ser neutro, mas é um episódio diferente, mas com muita informação. Vocês vão ver. Jussiara, a sergipana de Poço Verde, consultora de imagem e estilo, cuida da imagem das pessoas, como elas, através do vestuário delas, como está bem alinhado para cada ocasião, seja formal ou informal. Além disso, é proprietária da loja de moda feminina Lavish. Jussiara, eu vou chamar de Ju, para ficar mais tranquilo. Eu queria entender uma coisa. O estilo é algo que nasce com a pessoa ou ela aprende depois de passar uma vergonha? Olha, eu como acompanhante assídua do canal, eu sabia que ia ter uma pergunta engraçadinha no início, né? E eu gostei dessa, foi bem capciosa. A gente nasce com o estilo, a gente tem o nosso estilo de essência. Todo mundo tem o seu estilo de essência, que é aquele que faz parte do nosso íntimo mesmo, que a gente se identifica e normalmente é aquele que predomina o nosso guarda-roupa. Mas nem sempre esse estilo é o ideal para o que a gente quer apresentar para o público, né? Dependendo da nossa profissão ou do momento que está vivendo mesmo na vida, aquele estilo de essência é o estilo ideal. Então, acontece sim de você ir adaptando outros estilos, inserindo, transformando, e aí você vai criando um outro estilo mais com sua carinha e que seja mais, vamos dizer assim, mais de acordo com o momento de vida atual. O que é exatamente uma consultoria de imagem e estilo? Bom, uma consultoria de imagem e estilo completa, ela abrange várias etapas, né? Existe o processo de coloração pessoal, que é aquele processo que é bem famoso, inclusive, onde as pessoas vão entender mais sobre cores, vão entender quais os tons que valorizam melhor a beleza, quais os tons que realçam detalhes que talvez a pessoa não goste tanto. Esse é um dos processos. Existe também a análise de guarda-roupa, onde a gente vai analisar tudo que está dentro do guarda-roupa daquela pessoa, saber se está de acordo com o momento de vida atual também. A gente faz análise de estilo, que é justamente entender quais são os estilos que aquela pessoa carrega, qual é o estilo de essência dela, se aquele estilo de essência pode permanecer ou se vai precisar passar por alguma mutação. Existe o personal shopping, que está dentro da consultoria completa. O personal shopping, a gente faz o acompanhamento com a cliente nas lojas para ela aprender a comprar, né? Para ela identificar cortes de peças, cores que a valorizam. Então tem esse também. E também tem montagem de looks, que a gente, além de assessorar nas compras, ajuda também a fazer montagem de looks, que é onde muita gente tem dificuldade. Então a consultoria completa é um grande pacote onde a gente do início ao fim ensinando a pessoa a se vestir. Você fala de estilo, se for assim, eu tô pensando numa pessoa que gosta de um estilo mais esportivo, não gosta de estar com blazer, ela pode ficar vestida adequadamente com as roupas certas, né? O casual, mas não com a camisa de academia, indo para um evento, né? Eu posso vestir uma polo leve, adequado, no ambiente, isso é possível, né? Sim, com certeza. Tudo é questão de adequação e preferência mesmo. A questão do blazer, ele virou meio que um estereótipo assim, de que o blazer, para você estar alinhado, você tem que estar de blazer, né? Geralmente mulheres botam um batom, usam um determinado modelo de brinco, achando que aquilo é o que vai deixar ela alinhada. Mas, na verdade, o que te deixa alinhado é você estar vestido da sua essência e estar adequado. Então, não necessariamente um blazer, mas você pode colocar uma camisa, pode colocar uma peça mais alinhada para um esporte fino, tudo vai depender da adequação. Mas a gente consegue, sim, adaptar
o estilo para cada momento e sem necessariamente precisar usar um blazer. Quem pode se beneficiar com a consultoria de imagem? É só celebridade, executivo? Imagina, qualquer pessoa. Consultoria é para qualquer pessoa que tem dificuldade de se reconhecer, dificuldade de entender o estilo, dificuldade de entender o guarda-roupa, para qualquer pessoa. Seria assim, inclusive homens, tá? Mulheres e homens. Interessante. Existe um momento ideal para buscar, ou como eu fiz na pergunta, a pessoa tem que passar uma vergonha, ou eu estou mudando de ambiente, tipo, eu sempre trabalhei de uma forma, fiz sempre home office, por exemplo, e fui convidado para trabalhar numa empresa. Eu chego na entrevista de contratação e já identifico o meu cenário e vejo, olha, eu não tô me vestindo. É uma hora que a pessoa pode fazer, olha, estou precisando estar adequado para o local que eu vou ficar frequentando. Principalmente nesse momento. A consultoria, a gente sempre fala que ela precisa ser muito realmente de dentro para fora, né? Da necessidade da pessoa mesmo. A gente não consegue oferecer o serviço para qualquer pessoa que não esteja preparada para passar pelo processo, porque é um processo de transformação e é muito de dentro para fora. A pessoa precisa entender que ela vai precisar fazer mudanças na vida dela, ela vai precisar se entender profundamente e vai precisar estar disposto a fazer, né, as determinadas mudanças. Então, geralmente, as que procuram por conta disso, porque precisa estar alinhado para determinada ocasião ou para determinada função, um emprego novo, por exemplo. Existem aquelas pessoas muitas mulheres que ganham bebê, né, que passam pelo processo da gravidez e ganham bebê, e depois desse processo, geralmente, elas têm uma dificuldade de se reconhecerem. Então, existe grandes casos de mulheres, né, puérperas que precisam se reconectarem consigo mesmas. E existe as pessoas que simplesmente têm muita dificuldade mesmo de se vestir, que não sabe compor, que todos os dias, na hora de se vestir, é um drama, né? Que não sabe o que pega no guarda-roupa, pega várias peças e não sabe montar. E aí chega em um ponto que elas falam assim, não, chega, eu preciso de ajuda, preciso que alguém me ajude a me entender e a organizar minha cabeça. E aí é esse momento. Pode ajudar a pessoa a perceber que não está vestindo certo, a quantidade de olhares, todo mundo tá olhando para ela, então todo mundo tá olhando para mim, tem alguma coisa errada, né? Às vezes é positivo, às vezes é negativo, né? Se estiver bem alinhado, chama atenção. Sim. Se tiver a gente costuma chamar atenção das duas formas, né? Bem alinhado e quando não está bem alinhado. Quando a gente chega em qualquer ambiente, a gente sempre vai chamar atenção, né? As pessoas, geralmente, elas já olham pra gente de imediato e já criam ali uma imagem de acordo com aquilo que a gente está apresentando. A gente sempre fala que não basta você ser bom, você precisa parecer bom. Então, às vezes, aquele profissional que é muito bem capacitado, que estuda muito, que sabe muito e não se veste de acordo, a vestimenta não está alinhada com o poder que ele tem, né? Então, para esse profissional, vai ser muito mais difícil ele demonstrar que ele sabe. As pessoas vão demorar um pouco mais para confiar neles, porque a primeira impressão que ele está demonstrando não é aquela do conhecimento que ele sabe, né? Então, a gente sempre fala, se você está alinhado, é um conjunto, na verdade. Você tem que estar alinhado a sua fala, o seu posicionamento, os seus gestos, a sua roupa, tem que ser um conjunto. E aí você chega e você causa um impacto positivo. Tem diferença, a gente está falando aqui de consultoria de imagem, isso é um termo novo ou é diferente de personal stylist? O personal stylist, ele faz parte da consultoria, do consultor de imagem, é um dos serviços, né? Como eu falei, a consultoria de imagem, ela abrange vários outros serviços e o personal stylist, ele faz parte. O personal, ele é mais voltado para a apresentação pessoal mesmo, direcionada para momentos de vida. Existe o personal stylist que você pode contratar só para um determinado momento, só para uma festa, só para uma ocasião, para um aniversário. E existe aquela consultoria completa que você contrata para você aprender a fazer sozinho em todos os momentos que você precisar. Vou passar na cabeça agora, tem cliente que é meio Cinderela, meia-noite, o encanto acaba, foi só para aquele evento, contratou, me arrumou, virou meia-noite, volta a ser abóbora. Então, veja, existe, lógico que existe, né? Mas quando a gente quando a gente atende um cliente
que ajuda a ele a se encontrar e ajuda nesse processo de transformação, o que a gente mais procura fazer é deixá-lo muito confortável naquele novo estilo de vida, para que isso não aconteça. Para que o cliente saia de casa em qualquer horário e ele está em uma festa em qualquer horário, ele consiga se sentir bem como ele está, sem desconfortos. A gente sabe que o salto alto gera desconforto, determinado modelo de roupa gera desconforto, mas o importante é você estar ciente de que aquilo que você está aprendendo, né, que você vai aprender com a consultoria, que você vai aplicar, precisa estar confortável, para que isso não aconteça, né? Para que não chegue um determinado horário e você se transforme. Vira abóbora. Como é que funciona na prática? A pessoa lhe procura, e meu psicólogo fala, ó, eu tô me sentindo horrível, eu tô me vestindo... As pessoas olham para mim, eu também me sinto desconfortável, porque eu vejo as pessoas alinhadas e eu não tô, eu sempre erro. Tem um evento, eu vou, não sei escolher a roupa, acho que tô legal, chego lá, fico meio de fora. Como é que funciona? Você faz primeiro uma entrevista, entende, faz uma leitura da pessoa? Sim, quando a pessoa vem atrás da gente para fazer uma consultoria, normalmente elas vêm através da coloração pessoal, que é o serviço que mais chama atenção, é o chamariz. A gente fala que é o chamariz da profissão, né? Então as pessoas veem um serviço, veem algum vídeo, alguma coisa no Instagram de coloração pessoal e elas já vêm pra gente assim, quanto que é a consultoria? Achando que a consultoria é aquele serviço. E aí a gente vai destrinchando, geralmente eu marco uma reunião online para poder entender a necessidade desse cliente, se ele realmente precisa da consultoria completa ou se ele quer realmente só saber sobre cores. Porque tem cliente que ele fala assim, olha, eu não tenho problema em me vestir, eu só quero saber quais são as cores que realçam minha beleza, eu só quero isso. Então vai ser só uma coloração pessoal. Mas existe aquele cliente que realmente tem dificuldade em várias coisas. Então a gente vai ajustando e passando para ele apenas o serviço que realmente vai ajudá-lo naquele momento. É possível, existem pessoas que têm que sair da água para o vinho, literalmente. Total. Tá horrível. Você olha assim e fala, Jesus, olha o que eu vou ter que fazer. O negócio tá feio, vai ter uma chaparia completa. Total. Infelizmente existe, porque são gostos pessoais, né? A gente também tem que levar sempre em consideração que são gostos pessoais. E a gente não pode impor regras, né? Às vezes o que é bonito para mim não é bonito para o outro. Mas existe algumas fórmulas e existe alguns conceitos, né? De moda e de alinhamento, de refinamento, que a gente precisa aplicar. Então, existe aquelas clientes que realmente as peças não coordenam, que o guarda-roupa não coordena nada entre si, e aí fica muito mais difícil. Aí, primeiro, a gente faz o quê? Trabalha a mente da pessoa, né? Ela primeiro tem que entender que aquilo que ela está usando não está de acordo com a imagem que ela quer passar. Isso também é importante, estar alinhado, porque muitas vezes ela não se importa com a imagem que ela quer passar. Então, não adianta eu querer mudar o guarda-roupa ou querer ajustar algumas coisas de uma pessoa que ela não está preocupada com a imagem que ela está passando. Por isso que eu falei que é muito de dentro para fora. A pessoa primeiro tem que se sentir desconfortável com a imagem que está apresentando, para daí ela realmente querer mudar, procurar o profissional e aplicar. A gente está falando um pouco que envolve moda, mas quando a gente fala moda, a gente pensa aqueles biotipos de moda. Qualquer pessoa, ela pode ficar bem alinhada, dependendo do biotipo, né? Sim, Porque total. eu tô te perguntando por quê. As pessoas acham que uma pessoa com um sobrepeso, ela nunca vai se vestir bem. Tem que ser magrinha. Isso não existe, né? De forma alguma. Total, é um mito. Existem cortes de peças ideais para cada estrutura corporal, para cada biotipo, né? Então, quando a gente pega uma cliente que tem um biotipo que é fora do padrão, a gente vai estudar e encontrar cortes de peças, tecidos, cores que valorizam aquilo que ela gosta e dê uma disfarçada naquilo que ela não gosta. Então, qualquer corpo, qualquer biotipo fica bem vestido em qualquer ocasião. Basta ter conhecimento e aplicar. Existe insistência, tipo, uma mulher que, eu gosto de saia, mas para o que ela faz, pro jeito que ela caminha, pro jeito que ela fala, o cabelo, a saia não bate com ela. O ideal seria ela usar uma bermuda,
uma calça. É assim que funciona essa questão da consultoria. Você mostra também, ó, esse tipo de peça não bate para você, para o que você quer ou para sua aparência. Tem isso? Então, é assim, graças a Deus, nós mulheres temos uma variedade incrível de peças para usar, né? Então, uma saia, ela nunca é só uma saia, né? Ela se transforma em várias outras coisas porque tem várias modelagens, comprimentos, cores e tudo. Então, para uma pessoa que fala assim, ó, se eu gosto muito de usar isso, mas talvez isso não se encaixe em você nesse momento, vai, como eu já falei, vai do desejo de imagem dela. Você pegou o exemplo de uma saia que eu acho que eu não conseguiria limitar, porque, como eu falei, existe a saia curta, a saia média, a saia lápis, a saia comprida. Então, eu vou conseguir adaptar em qualquer ocasião que ela quiser uma saia que esteja de acordo com o desejo dela. Mas, se for, por exemplo, juntando o desejo pessoal da pessoa, o desejo de imagem da pessoa, um estilo de roupa e uma adequação ao ambiente. Aí a gente consegue analisar melhor. Por quê? Vamos supor que a pessoa gosta muito de roupas muito justas, tem um estilo sexy bem aflorado, vamos dizer assim, gosta de roupas muito justas, muito decote, e ela tá indo para uma ocasião que o dress code seja um pouco mais alinhado e exija um pouco mais vamos dizer, de peças mais de formalidade, perfeito. Então eu vou precisar ajustar, sim. Tu já pegou cliente que você chega e mostra para ela, não vou usar essa peça nunca imaginei, não, blazer não. E aí quando você monta, ela descobre que o blazer me identifiquei, meu rosto mudou, minha postura mudou, a roupa faz isso? Muito. E eu passo muito por esse tipo de situação, não só na consultoria, mas na loja também, né? Eu tenho muitas clientes na loja que falam, olha, não uso certo tipo de roupa, e aí eu vou e coloco lá na mala, né? Que eu atendo levando mala até as pessoas, então eu coloco dentro da mala e falo, ó, coloquei, só prova, só se permita. E a pessoa prova e ama e fica com a peça. Então, isso acontece bastante. Uma consultoria tem prazo? Vai de acordo com a disponibilidade da pessoa ou a aceitação da pessoa em relação a essa mudança? Porque você falou que mexe também no guarda-roupa. Aí ela é a pegar aquela camisa que tem 15 anos e tá no guarda-roupa. Aí você, não, essa camisa já não cabe mais nesse estilo. Essa mudança, essa consultoria desde o início, ela tem prazo? Pode ser curto, pode ser longo, demorar um ano? Isso depende de cada consultora, a consultora que estabelece. A minha consultoria, por exemplo, ela tem um prazo máximo de 6 meses. Ela precisa finalizar dentro desse prazo. Quando a gente vai fazer o guarda-roupa, acontece muito isso, né? De ser... Primeiro porque a cliente tem que ter muita disponibilidade, né? Porque existem alguns processos da consultoria que são lentos. A análise de guarda-roupa, por exemplo, a gente passa quase um dia inteiro na casa da cliente, desmontando todo o guarda-roupa e remontando. Então, ela precisa primeiro estar disponível e ela precisa estar bem alinhado com a consultora, porque antes da gente fazer esse processo do guarda-roupa, a gente faz a apresentação do projeto, é como se fosse um projeto mesmo dela, né? A apresentação do que a gente vai fazer a partir dali. Então, tem que estar bem alinhado com ela, porque se eu apresentar ali um projeto dela, e quando a gente partir para o guarda-roupa, ela começar a discordar de tudo, a gente tem um problema ali de comunicação, né? Não tá batendo. Então, isso vai demorar mais, que eu vou precisar refazer. Mas quando tá bem alinhado, flui. Mas eu tenho colegas consultoras que já tá com o cliente há quase um ano e não conseguiu finalizar ainda. Porque ou o cliente fica sem tempo, ou quando faz o guarda-roupa, não consegue fazer compras das peças que precisa encaixar, ou sempre tem um problema ou outro e já vai um ano e não consegue finalizar. Mas aí, como eu falei, vai de consultora, eu determinei um tempo que são de 6 meses, que eu acho que é um tempo suficiente para fazer, até porque se depois de 6 meses a pessoa já pode estar em um outro projeto, em um outro momento de vida, e aquilo que a gente começou lá no início talvez já não faça mais sentido para ela, então já vira uma bagunça. Então é determinado que dentro desse prazo é o suficiente para resolver tudo. Eu te perguntar isso, quais áreas da vida uma mudança de imagem pode fazer totalmente a diferença? Mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de ciclo social, de grupos, essa hora
não só mudar a atitude, mas também mudar a apresentação, ela impacta? Muito. Em qualquer momento da vida, a consultoria vai impactar, né? Mas existem algumas ocasiões que são bem mais específicas e onde rola mais as procuras, né? Que é geralmente a mudança de emprego mesmo, retorno da maternidade, como eu falei, geralmente esse é o líder, assim, de procura, quando a mulher retorna para o emprego depois de uma licença maternidade. Mudança de cidade também acontece bastante. Sempre quando geralmente mulheres quando se divorciam também, né? Passam por um processo de divórcio, que ela quer se conectar com ela mesma e se apresentar de forma melhor para a sociedade, porque geralmente as pessoas saem bem destruídas do processo, né? Então elas querem retornar com uma apresentação pessoal melhor. Então existem vários processos aí que pedem a consultoria. Ou às vezes nenhum deles, é só a pessoa que está insatisfeita mesmo com a apresentação pessoal e quer melhorar. Tem como alinhar, fazer um paralelo assim, a pessoa só quer na vida social dela. Mas quando faz só a parte social, o de sair, tá, entre amigos, se vestindo bem, são coisas juntas em relação ao profissional, ou você cria perfil? Não, vou fazer só o social, eu faço só o profissional, ou acaba que um fala com o outro, a pessoa aprende a se vestir bem e acaba se vestindo bem para... Eu contratei porque eu vou trabalhar num lugar e eu preciso estar melhor vestido. Aí eu já aprendo a me vestir melhor para sair para ir pro cinema. Ou não, eu quero só ter uma vida social, me vestir melhor. E aí vai pro trabalho e já fica um pouco mais criterioso. Não, vou pro trabalho, não vou me vestir. É automático isso? É uma coisa muito ligada à outra. Porque você vai aprender a se vestir. Então não tem como você aprender a se vestir só para trabalhar e para um passeio com a família você desaprender a se vestir, entendeu? Então é um processo que é muito profundo. Quando você aprende o que te valoriza, quando você aprende que é fácil você se vestir, quando você sabe de todos os processos, você não abre mão de estar bem apresentável em qualquer momento, até num almoço com a família. Você vai querer estar bem apresentável porque você aprendeu, você já sabe que aqueles cortes de peça, aquelas peças vão te deixar mais bonita. Então, é natural que você esteja tão comum, sempre assim. É tão comum a pessoa acha, não, vou jantar na casa vai ter um encontro de família, vai de chinelo com a bermuda furada e uma camisa de político, né? Um homem desse precisa de uma consultora, com certeza absoluta. Jussiara, mesmo que eu não tenha um cargo de chefia, mas estar vestido dentro de um propósito, ela passa confiabilidade. Uma pessoa que está vestida bem, você olha e fala, dá para eu confiar. Vou dar um exemplo. Você vai atrás de um advogado, e aí você vê o advogado com o paletó meio descosturado, o nó da gravata não está bem feito, ou ele vai para a audiência, tá com a calça de uma cor, aí você já olha assim e fala, nossa, será que esse cara vai vai fazer um bom trabalho? A vestimenta passa essa confiabilidade, seja na rua, seja no trabalho? Muito. Foi aquilo que eu falei. Você não basta ser bom, você tem que parecer ser bom, né? Então você tem que estar vestido, alinhado, sim. Não é, às vezes a gente pode ouvir assim, alguém falar assim, nossa, mas que coisa chata, eu tenho que ficar sempre me preocupando com isso. Mas é necessário, porque você contrata o profissional antes de você conhecer o serviço do profissional. Você já julgou ele pela vestimenta, né? Você já olhou ali, você já imaginou se ele é um bom profissional ou se ele é um profissional relaxado. Porque se um profissional vai lhe atender com uma camisa amassada, com um terno meio rasgado, ele é um profissional que deixa a desejar na aparência. Imagina nos seus processos. Né? Então, tá muito ligado, sim, a aparência com o profissionalismo. É aquela coisa, né? Você não vai na manicure que tá lá com a unha toda estragada, uma cabeleireira com o cabelo todo estragado. Tudo isso faz parte, né? A apresentação pessoal, ela abre portas ou ela fecha portas. A gente tem visto muito nos últimos anos os empresários bem-sucedidos, em destaque, principalmente a rede social tem mostrado, que eu vejo eles cada vez menos usando paletó. Mais malha, camisa básica, um polo diferente. Eu tô falando do cenário masculino. É uma tendência a sair dessa formalidade obrigatória que a gente tinha há muito tempo, sempre tá. O executivo tem que estar de paletó. Isso é uma tendência para dar mais liberdade e sem perder a seriedade? Olha,
É e não é. Vou ficar nesse meio termo. Por quê? Porque hoje a gente consegue ter ternos e paletós, por mais que sejam formais, mas a gente consegue usar peças com cortes mais descontraídos, usando as cores para deixar mais leve, para deixar mais acessível. Dá para fazer perfeitamente bem. Mas existem aqueles também que querem realmente mais leveza e optam por não usar. Então, eu acho que não dá para dizer assim, é uma tendência, tá todo mundo largando o terno ou o paletó. Eu acho que não, acho que é mais uma questão de gosto pessoal mesmo. Durante a campanha eleitoral, a gente viu muito os candidatos adotando os novos estilos. Mudaram o cabelo, fizeram um botox, se ajeitaram, mas também a vestimenta. A gente viu muito muito candidato que adotou usar um blazer, usar um paletó, botar uma camisa social mesmo sem gravata. Mulheres botando, como você tá, com um blazer. E a gente não via lá essa pessoa que se tornou uma candidata usando isso na outra fase dela. Usando tons suaves para passar... ficar mais agradável. Uhum. Isso era proposital para causar uma boa imagem. Nessa parte que a gente... Olhando o cara ali, um candidato bem vestido, falar, esse cara... Então, é isso, né? Dos mesmos criadores de não basta ser, tem que parecer, existe o que parece ser sem ser, né? E não é. E não é. Então, existe sim isso. A pessoa se veste com um propósito. A gente sempre vai ter um propósito, né? Então, geralmente, essas pessoas têm esse desejo, que é de gerar confiança, de gerar acessibilidade. Só que a imagem, era precisa estar alinhada com diversas outras partes para poder ser aceita, né? Não é só a vestimenta em si. A vestimenta sozinha, ela só vai causar a boa primeira impressão. Mas quando você abre a boca, o que você tem a dizer, né? Então, é um conjunto. É a vestimenta, é o gestual, é o comportamento, é uma gama de coisas que vai te levar a ser aceito, né? Você falou algumas vezes aqui na palavra autoconfiança. Qual a importância dela no processo da consultoria? Eu diria que é a base, porque se você não tem autoconfiança, você não consegue aplicar nada do que você aprendeu. Autoconfiança e autoconhecimento, eles têm que estar ligados ali o tempo inteiro. Porque se você vai passar por um processo, você vai entender aquele processo, mas se você achar que não é para você, se você não se sentir confiante para aplicar aquilo, você não sustenta, né? Você vai aplicar por um determinado tempo e depois você relaxa. Seria acabar com aquela situação de você explicou tudo, mostrou para a pessoa, ela aprendeu, ela começou a andar sozinha, aí ela se arruma, não tá legal. Exatamente isso. Ela não tem autoconfiança. Essa aqui, vou embora. Ela tem que entender que ela é capaz, que aquela produção ali representa ela, né? Então, às vezes acontece muito da pessoa ficar só assim, ó, entendi, gostei. Aí quando chega em casa, não aplica. Vou fazer uma puxada de sardinha aqui. Uma mulher que faz a consultoria de estilo reduz o tempo que o marido fica esperando pra sair? É pra ser, né? É pra reduzir, né? E acaba aquele negócio de espalhar o guarda-roupa todo na cama e falar, eu não tenho roupa pra sair. É pra reduzir. Olha, principalmente se for uma consultoria completa, que na parte da consultoria que a gente faz a montagem de looks, a cliente tem acesso ao acervo de todas as composições que tem dentro do guarda-roupa dela. Então, é pra ficar muito mais fácil. É pra ela falar assim, ó, quando o marido fala assim, ó, vamos jantar naquele restaurante chique, ela só vai pegar o celular, procurar o look que ela quer e ela vestir. Então, é para facilitar a vida, assim, não só nesses momentos, mas no dia a dia mesmo. Para trabalhar, para ir para academia. Ela vai ter conhecimento do que representa ela. Além disso, o guarda-roupa dela vai estar alinhado, porque acontece a mudança no guarda-roupa também, né? Então, vai estar alinhado, vai ficar tudo mais fácil. A gente tem a possibilidade de uma pessoa que está com consultoria voltar, regredir. A questão da autoconfiança, do autoconhecimento. Não foi profundo o suficiente para fazer ela entender que aquilo ali é para ela. Entendeu? É aquela cliente que só balança a cabeça, concorda, fala que achou bonito, mas depois não aplica. Por isso que é um serviço muito profundo. A gente precisa realmente entrar no íntimo da cliente, compreender, fazer ela entender. Muitas vezes acontece dessa consultoria ser acompanhado por um psicólogo. Não
acompanhado por causa da consultoria, mas a cliente sendo assessorada por um psicólogo também, vai ficar mais fácil o processo de autoconhecimento. Então, existe muito esses casos. Eu já vi casos de consultoras que recusou a cliente naquele momento, encaminhou ela primeiro para uma terapia, para que depois ela viesse estabilidade. Até por questão de segurança de vocês, né? Senão ela fica, você tá querendo mudar minha vida, não sei o quê. Existe. Você falou de mexer em guarda-roupa. Eu tô imaginando assim, você já deve ter visto cada coisa quando abre guarda-roupa, né? Fala, nossa senhora, a pessoa tem isso. Ela ainda sai com essa roupa. Então, é isso, né? O gosto pessoal, a gente não tem muito o que discutir, né? Muitas vezes é por falta de informação mesmo, por comodismo, porque sempre usou daquele jeito e ficou acomodado, porque não entende o corpo, né? Acha que aquele modelo tá valorizando e quando a gente vai mostrando ali, ela vai percebendo que realmente não é daquele jeito. Mas acontece e, sinceramente, assim, quanto mais bagunçado, mais gostoso de fazer, porque a mudança é maior, né? Roupa sai de moda? Ou é o jeito de não saber usar a roupa? Roupa, vamos dizer que ela não sai de moda. Eu acho que é a forma realmente de usar. Até porque moda, ela vai e volta. É cíclica, né? O tempo inteiro a moda tá indo e voltando. Tendências é que todo mês quase, a cada 6 meses vai chegando uma tendência nova no mercado. Mas a moda não, ela é cíclica. Então, não tem como falar que a moda que saiu da moda, sendo que a gente tem moda agora, por exemplo, o boho chique, que era lá, eu nem lembro de que ano que era o boho chique, tá totalmente em alta. Então, volta. Aí significa a pessoa pode usar a roupa, vai estar sabendo usar, ela não vai estar... Sabendo usar, pode usar qualquer peça de roupa de qualquer época, adaptada. Eu tô te perguntando isso porque, assim, a gente, no mundo masculino, a gente vê muito pouco hoje terno risco de giz. Aí fala assim, não, saiu de moda. Talvez é porque as pessoas não sabiam usar na hora certa uma delas, né? Porque eu acho ele bonito. Ele remete à década de 30, os gangsters usavam, né? Não porque é por causa de gangsters, tá? Mas é um terno bonito, mas as pessoas não usam mais. Ou talvez caiu no mau gosto porque viam as pessoas usando errado, né? É possível acontecer isso? Usar errado e queima um estilo. Não, eu não acho nem que seja questão de usar errado. Eu acho que é porque existe a tendência, que é aquilo que fica bombando no momento e depois vai esfriando e depois ele volta. Geralmente a moda, ela volta repaginada, né? Existem alguns modelos que eles são da vida inteira e ele vai voltando, só que de forma repaginada. O risco de giz eu acho super lindo também, é um clássico. Esse não sai de moda nunca. Quem disser que saiu de moda é porque não entende de moda, mas a questão é do recorte mesmo. Às vezes muda um pouquinho e volta, e aí a gente vai adaptando e continua usando. Eu vou entrar num tema que você falou, que não sei se faz parte. A coloração, a análise da coloração pessoal, ela influencia no estilo. Eu estou usando a cor errada, assim, uma cor que não combina comigo. Aí isso faz com que o meu guarda-roupa me estrague. É possível? É isso? As cores, ela tem esse poder, né, de valorizar a gente ou evidenciar parte nossas que nós não gostamos. Mas ela não é capaz de destruir um guarda-roupa, porque a gente tem que saber usar a cor, né? A consultoria de imagem faz muito isso. Ela ensina você a usar as cores que não te valorizam. O guarda-roupa, ele não é composto só por cores, né? Existe uma peça de roupa em si não é composta somente pelas cores. Existe a estrutura, existe o tecido, existe o caimento. Então, tudo isso é levado em consideração. Às vezes, existe uma peça que ela não é uma cor que te favorece, mas ela tem a estrutura e o recorte que te favorece. Então, a gente vai adaptando, a gente vai criando outros elementos para contrapor aquele efeito ruim da cor. Então, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser muito bem alinhado. Existe aquelas peças que é a cor certa, mas o recorte é errado, o recorte não valoriza, então também não vai adiantar. Então, é um conjunto. É possível, Jussiara, a gente assim, você fazendo a consultoria e tem um tipo de roupa que a pessoa vai vestir várias, mas tem uma que vira a marca da pessoa, a cara dela. Total, muito. Quando a gente utiliza
ela vira... Quando a gente usa muito um determinado estilo de roupa, a gente fala que ela vira nossa assinatura de estilo. A gente passa, às vezes, a ser reconhecido por aquele estilo de roupa que usa, né? Às vezes você tá... alguém está em algum lugar e vê aquela proposta, aquele estilo e lembra automaticamente de você. Ou seja, você cria a sua assinatura. Então, existe sim. Existem pessoas que usam blazer para tudo. Existem pessoas que não usam blazer e usam muito camisa. Existem pessoas que usam muito básicas. E elas passam a ser reconhecidas por esse estilo. Então, é muito de cada um. Não precisa ser um Steve Jobs, só usava calça jeans e camisa preta e tênis branco. Não precisa. Ele dizia que guarda-roupa... Ele justificava que esse tipo de guarda-roupa não fazia ele perder tempo na escolha da combinação. Então, de certa forma, ele não está errado, né? Porque realmente não tem nem o que pensar se você tem um guarda-roupa baseado em 2 modelos de peça. Não tem o que pensar. Porém, não causa impacto em lugar nenhum que chega, né? Porque as roupas, ela tem muito esse efeito também de causar impacto. Então, se você tem ali umas peças básicas e de vez em quando você aparece com uma peça diferenciada, você causa um certo impacto. E aí vai do desejo de imagem de cada um. Muito provavelmente, ele gosta de ser passado despercebido nos lugares, né? Embora jamais seja, né? Pelo poder que ele tem. Mas é o desejo de imagem de cada um. Eu vou te perguntar 3 peças, se elas atrapalham ou são condenáveis ou são ajustáveis. Eu não sei se a palavra está certa. Tênis. Importantíssimo ter no guarda-roupa. Calça jeans. Muito importante. Camisa regata. Homem ou pra mulher? Para os 2. Olha, sinceramente, eu vou dizer agora um pouquinho do meu gosto pessoal. Camisa regata, gente, nem na academia. Nem na academia. É porque a gente vê, assim, lugares que são... tipo balneários, a gente vê aquele negócio no mar Mediterrâneo, o pessoal, homens muito de camiseta e calça. Camisa regata e calça. Aí eu olho assim, o estilo... Eu vou até voltar atrás aqui. Eu vou dizer que na academia tá tudo bem, tá? Principalmente se for aquelas regatas, né, com mais larguinhas, que não mostre tanto o peito, porque tem homem que usa regata que o peito fica de fora, né? Aí não rola. Mas, dependendo da ocasião, né, mais esportivo mesmo, porque regata é uma peça esportiva. Então, se você vai praticar esporte, nada mais justo que você ponha a sua regata. Modinhas. Atrapalham. A pessoa fez um estilo, fez a consultoria, criou seu estilo, mas ela é bombardeada da modinha. O momento tá todo mundo. Ela consegue se blindar ou a modinha ainda encosta? Então, dá pra adaptar, porque tudo vai depender do desejo de imagem daquela cliente, né? Se for um cliente, por exemplo, super fashionista, que gosta muito de estar usando as tendências, eu não vou poder dizer para ela que ela não pode usar a tendência. Ela vai usar a tendência, só que ela vai usar a tendência sabendo qual é o modelo ideal para ela, qual é as cores que vai valorizá-la. Então, ela vai ganhar conhecimento e, a partir dali, ela não vai mais comprar qualquer coisa, vamos dizer assim. Quando a pessoa passa por um processo desse, ela não consegue mais comprar qualquer coisa, porque ela vai sempre analisar. Se ela sabe o que deixa ela mais bonita, ela vai optar por esse tipo de peça, lógico. Então, ela consegue usar qualquer coisa do momento, contando que respeite aquelas características de tecido, de caimento, de cor, de recorte, que vai valorizar. E ela pode usar a modinha dela do jeito que ela quiser. Eu fiquei com uma dúvida. Se faço uma consultoria com você, e aí você define meu estilo, aí não sei se surge muito essa dúvida, as pessoas pensarem, não, eu te fiz uma consultoria de estilo, agora eu só vou ter que andar em loja de grife. Não, de forma alguma. Tudo vai do poder aquisitivo da cliente, na verdade, né? Se é uma cliente que tem um poder aquisitivo baixo, a gente vai ajustar. Ela consegue ficar estilosa numa loja de departamento. Muito. Nossa, a loja de departamento tem muita coisa boa. É só treinar o olhar para comprar certo mesmo, para poder entender de costura. Esses dias mesmo eu passei na loja de departamento, eu vi 3 camisas que de longe, assim, pareciam muito bonitas. Quando eu cheguei perto, tava com os botões todos tortos. Então, são detalhes que tiram um pouquinho da beleza da peça. Um pouquinho não, bastante da beleza da peça, empobrece um pouco. E é isso que a cliente vai aprender a analisar quando ela passa pela consultoria. Ela fica mais criteriosa. Ela fica muito mais criteriosa. O olho mais afinado, né? E como eu falei, ela não vai mais conseguir comprar qualquer coisa, nem comprar por impulso.
Porque imagina, ela passa por um processo desse, ela já sabe o que a valoriza, e aí ela vai ver uma peça e vai comprar sem analisar. Não vai acontecer isso, entendeu? Então, a gente fala que a consultoria completa, ela também te ajuda a economizar, porque você vai comprar consciente. Uma palavra foi falada aqui, eu queria tentar definir, que às vezes até eu bato cabeça, não vivo no mundo da moda, é o tal do dress code. É uma regra, ela pode ser quebrada, eu posso sair do dress code e ficar estiloso do mesmo jeito, o que é isso? Jamais você pode quebrar a regra do dress code. Se você é convidado para qualquer tipo de evento e existe o dress code, você precisa respeitar O que seria o totalmente. dress code? Dress code é um código de vestimenta. É o estilo de roupa que é aceitável naquele ambiente, naquele momento. Você já diz, ó, não venha pra cá de chinelo. Óbvio, exatamente. Existe restaurantes têm dress code, alguns restaurantes têm dress code, alguns eventos têm dress code, e é importantíssimo que você respeite. O dono da festa está falando para você assim, ó, eu estou te convidando, você vai ser muito bem-vindo, mas eu gostaria que você viesse alinhado. Então, né, o mais sensato seria você respeitar. É aquele parente vai pro casamento com uma camiseta de time de futebol, né? Exatamente. Tem muito isso. Quando você faz a consultoria com a pessoa, define com ela, ela entende, vocês identificam o perfil, ela precisa mudar muito o guarda-roupa ou você consegue, dentro do que está ali, é só organizar? Eu tenho que mudar 100% meu guarda-roupa ou é eu que não estou sabendo combinar? Repete só o iniciozinho da Eu pergunta. preciso mudar meu guarda-roupa todo? Quando passa pela consultoria? Ou eu tenho que mexer com poucos detalhes, posso ter várias peças. Importantíssimo você ter feito essa pergunta, porque eu vou aproveitar para esclarecer, porque muitas pessoas acham que a consultora vai chegar e vai fazer aquele esquadrão da moda, né? Tirar tudo do guarda-roupa e jogar fora, jogar no lixo. Não existe isso, gente, de forma alguma. O que a gente faz é manter no guarda-roupa tudo aquilo que faz sentido. Se a cliente passa por um processo, se ela fala assim, ó, Ju, eu quero ter esse tipo de apresentação pessoal a partir de agora. Eu quero causar esse tipo de efeito nos lugares onde eu chego. Então, a gente vai alinhar para que ela se vista e se apresente da forma que ela deseja. E eu vou pro guarda-roupa dela e vou deixar as roupas dela de acordo com aquele desejo. Não faz sentido ela dizer que quer passar um tipo de informação com a vestimenta e no guarda-roupa ter peças que não passam essa informação. Concorda comigo? Uhum. Então, a gente só vai alinhar. Normalmente, tem muita coisa no guarda-roupa que fica, muita coisa que dá para ajustar. Às vezes, tem coisas, inclusive, que ela usa e foge do desejo dela só porque ela está usando errado. Ela está fazendo composições erradas. Não é a peça em si, é a composição. Então, a gente vai ensiná-la a usar da forma correta. Fica muita coisa. Muitas vezes a gente faz a listinha de compras que são peças muito pontuais e que são importantes ter no guarda-roupa. E às vezes são poucas coisas que a gente precisa inserir. O restante é só ensinar a vestir mesmo. Foi bom você ter falado isso. Eu preciso ter no meu guarda-roupa uma roupa para um evento. Sempre ter. Uma peça para um evento muito sofisticado, uma peça para um evento mais formal, uma peça para ter níveis de eventos e situações, eu tenho que ter uma peça de cada no meu guarda-roupa. Se você quer estar preparado para todos os momentos, é importante você ter. É importante você conseguir ali passear por todos os ambientes, né? Com as roupas que você tem. Existem peças que são muito pontuais, que são base, vamos dizer assim. Quando a gente faz a análise de estilo do cliente, a gente entende qual que é o estilo base dele. Se ele tem um estilo base, vamos supor, romântico, se o que ele mais gosta é romântico e dá para manter esse estilo, não vai atrapalhar, o desejo dele é manter esse estilo, é natural que o guarda-roupa dele, a maioria das peças sejam dentro desse estilo, porque aí ele vai conseguir se encontrar melhor ali. Mas se o cliente tem um estilo base, vamos supor que é o esportivo, que é um estilo bem básico, só que ele, no momento da vida que ele está, ele precisa ser sempre mais formal, se apresentar sempre de forma mais alinhada. Então, eu não posso manter o guarda-roupa dele com a base toda esportiva, casual, porque vai entrar em conflito quando ele for se arrumar. Então, a gente faz a adaptação, diminui um pouco aquelas peças que não está de acordo com o momento que ele está vivendo e vai adaptando e inserindo novas peças para quando ele abrir o guarda-roupa, fica fácil para ele montar o que ele precisa. O que seria um guarda-roupa inteligente?
funcional, vamos dizer assim. Guarda-roupa inteligente, a gente também chama de guarda-roupa cápsula. É o guarda-roupa que as peças todas coordenam entre si. Você não precisa de muitas peças. A gente não precisa de muita roupa no guarda-roupa. A gente precisa das peças certas. Então, quando você tem aquelas peças que elas coordenam, tipo, eu tenho uma parte de baixo e dentro do guarda-roupa eu consigo pegar 5, 10 partes de cima que casam com aquela parte de baixo. Ele é funcional. Você vai conseguir montar looks muito fácil, né? Então, é isso. É um guarda-roupa bem harmônico, vamos dizer assim. Luciana, a gente tá falando muito de roupa, mas acessórios, eles têm uma importância nesse processo? Faz parte, eu diria que eu acho que faz parte, tá incorporado, não tem como retirar. Eu vou puxar para o universo masculino. Vocês têm colares, brincos, pulseiras, bolsas. A gente no máximo tem ou muda a pulseira do relógio e o cinto. Eu posso estragar o visual com a fivela do cinto, né? Pode, então, pode. Esses acessórios, eles são a cereja do bolo? São. Eles fazem muito parte da composição total, geral, né? Da apresentação final. Mulher, principalmente, né? Que tem tantos acessórios, tantos aparatos aí para ser usados. Precisa aprender também a usar, precisa saber usar. Porque você pode estar com a melhor composição, com a melhor roupa e você peca no acessório e você não faz uma apresentação final legal por conta disso. Ou você pode exagerar, ou você pode... Geralmente, o mínimo, o menos é sempre mais, né? É sempre melhor você pecar pela falta do que pelo excesso. Mas quando você exagera muito nos acessórios, você tira o refinamento mesmo daquela apresentação. Também vai depender se o seu desejo é esse, se você deseja chegar chamando atenção e se você gosta de exageros. Então, a gente vai alinhar para que fique de acordo com o que você quer, gosta. As peças, como você fala, elas precisam estar de acordo, tipo, o blazer, aí tem o acessório certo para o blazer, para ele não estourar. Você não desvaloriza ou descompensa, né? Na verdade, assim, acessório, ele vai muito do gosto pessoal. Existem alguns modelos de acessório que eles harmonizam melhor com alguns modelos de roupa. Uma blusa com decote V fica melhor com um colar de pingente mais comprido. Uma blusa golinha careca redonda fica melhor com um colarzinho mais curto. Existem aquelas regrinhas de melhor adaptação. Mas, no geral, é muito do desejo mesmo pessoal de cada um. Se a pessoa tá com uma blusa gola V e ela prefere colocar um colar curto, ela coloca o colar curto. Não vai estragar por conta disso. O que estraga muitas vezes é o exagero ou peças que não coordenam, usar muitas peças juntas que não coordenam. Então, são pequenos detalhes que dá para ajustar e na consultoria a gente consegue tranquilamente fazer isso. Tem uma idade mínima? Não, preciso fazer já de agora, um adolescente, já quero, já tá... Não é que existe idade mínima. Na coloração, adolescentes já conseguem fazer bem, assim, porque não vai mudar muita coisa. Mas em relação ao estilo, quando você pensa em uma pessoa entrando ali na adolescência, você entende que ela tá se conhecendo ainda, né? Que ela ainda não tem um gosto pessoal definido, um estilo definido. Muitas vezes ela ainda não entrou no mercado de trabalho, é só escola e passeio. Então, assim, não faz muito sentido, porque ela está no processo ainda, né? Então, seria melhor esperar mais um pouquinho para que ela tenha certeza do que ela quer, do que ela gosta. Eu falei da adolescente, mas não existe idade para uma pessoa, não, eu tenho 70 anos e eu quero fazer. Com certeza não existe. Tô achando que não tô legal. Com certeza, com certeza. Porque a gente vê muito senhor, muita senhora extremamente alinhadíssimos, né? Só uma boinazinha, um senhorzinho ali, o rosão, tem uma boina, deixa ele... chapeuzinho, deixa ele todo estiloso. Qualquer idade. Você se vestir bem, se sentir bem, não tem idade para isso, né? Então, no maior parte do nosso tempo de vida, que é geralmente trabalho, a gente faz pensando muito nisso, né? No trabalho, em me posicionar bem. Quando é já nessa idade, que geralmente não trabalha mais, é só para passear no shopping e tomar cafezinho, é mais na intenção de estar feliz mesmo, de estar satisfeito com o que vê no espelho. Porque a idade, ela já traz tantas características assim, né? O envelhecimento, é tudo tão pesado que eu acho super justo que uma senhorinha ou um senhorzinho se sintam bem e felizes com a sua imagem ao se olhar no espelho.
uma pessoa que te procura tá querendo mudar totalmente a imagem dela. Aí você tá na parte do vestuário. Você tem outros profissionais que podem participar, tipo, a pessoa tá com cabelo ruim, a pessoa não sabe se maquiar, ela tá precisando fazer umas funilaria, né, pra ajeitar, porque não adianta, você arrumou a roupa e a pessoa, o cabelo totalmente destruído, ela não sabe se maquiar. Vocês trabalham com Sim, parcerias? é um trabalho em conjunto. Quando a gente faz a consultoria completa, a gente consegue auxiliar na maquiagem, né? Porque quando a gente entende as cores, não é só cores de roupa, são cores de acessórios e cores de maquiagem e cores de cabelo. A gente faz toda essa análise no processo. Então, se a pessoa tá com o cabelo e ela tem o desejo de mudar o cabelo, a gente já sabe quais são os tons de cabelo que a valorizam e a gente encaminha para um profissional, ou dela ou um de nossa confiança. Então, faz um trabalho em conjunto. Maquiagem, mesma coisa. Ela já vai entender quais são as cores de maquiagem que ela valoriza. Então, quando ela precisar de uma profissional para maquiagem, ela já vai com a cartela de cores dela. Então, já facilita a vida da profissional também, porque ela já vai entender que aquela pessoa tem aquelas características para usar determinadas cores. E em relação a marcas de expressão, que às vezes as pessoas realmente têm muito. Muitas pessoas têm marcas de expressão, mas não têm conhecimento, assim, nunca se preocupou em ir no dermato. E a gente, se aquela pessoa se incomoda com isso, né? É importante a gente pontuar aqui. A gente só trabalha em cima daquilo que as pessoas pontuam e incomodam ela. Então, jamais eu vou apontar um defeito ou alguma coisa de uma pessoa se aquilo não está incomodando. Hoje a gente está exposto a tudo, né? A rede social, todo mundo tem a sua rede social, mesmo que seja uma dona de casa. Ela tem a rede social e outros precisam da rede social para o seu trabalho. Elas precisam estar mais alinhadas. A rede social obriga que elas sejam assim, senão ela não vai bombar, vamos dizer. A rede social é exatamente como na vida real, vamos dizer assim. A apresentação pessoal é tão importante quanto. Então, se você grava conteúdo, seja para você, ou se você é uma profissional que trabalha na mídia e grava para terceiros, você precisa estar apresentável também na hora de exercer o seu trabalho. E a profissional que está, e a pessoa que está ali gravando conteúdo para si próprio, ela é mais do que importante. Eu diria que a roupa, ela é um conteúdo à parte. A roupa também é um conteúdo. Então, é um conjunto. Inclusive, posso falar do evento, né? Pode. Inclusive, a gente vai participar agora, eu vou palestrar em um workshop, Seja Criadora, que é justamente sobre criação de conteúdo, e eu vou falar um pouquinho lá sobre essa importância da apresentação pessoal, da vestimenta, também nesse exercício que é na criação. Pessoas como eu, que tá no YouTube, ela precisa, tá sendo vista ali, ela precisa de... É bom ter um acompanhamento, porque para o que eu quero passar no meu conteúdo, a roupa vai me ajudar. Vou te dar um exemplo. Entrevista de contraída, tô de camisa básica. É uma entrevista mais séria, eu já boto Sim. uma roupa Sim, diferente. é importante porque você vai estar alinhado, né, com aquilo. É como se você... Com o conteúdo, exatamente. Você vai estar coordenando bem. Então, quando as pessoas te assistirem, vai ser agradável de ver você falando de um conteúdo sério, se portando com mais seriedade e se vestindo de acordo. Não tá colorido para falar de coisa séria. Exatamente. Então, esse evento, para quem mexe com mídia, usa a rede social como plataforma, vai entender um pouco disso, né? Vai entender um pouco da apresentação. Vai entender que é super importante estar alinhado. Tem pessoas que se destacam assim, você olha e fala, caramba, tá sempre bem vestida. Sim, tem sim. Eu não vou recordar agora de ninguém específico, mas normalmente a gente que acessa muito a rede social, a gente se conecta muito com as pessoas através da vestimenta, né? Primeira coisa que chama a atenção não é nem a que a pessoa tá falando, é o que ela está usando. Você falou de naturalidade, mas é possível que uma pessoa, não, eu vou agora, eu vou criar, ano que vem a gente vai ter de novo o pleito eleitoral. Aí uma pessoa, não, eu vou me candidatar. Aí ela, lógico, vai precisar de uma pessoa de oratória para melhorar a comunicação dela, um fono para melhorar a voz, ter mais potência na voz. E aí procura um profissional como você para ajeitar. A gente fabrica uma pessoa assim? Olha, pior que fabrica, viu? Não é aconselhável, mas fabrica. A vestimenta,
ela tem muito esse poder, né? De transformar as pessoas. E uma das coisas que a gente martela assim muito na consultoria é você se vestir de você mesmo, porque é muito mais fácil manter, né? A gente pode criar um personagem totalmente através da vestimenta. Eu acho que na política acontece muito isso, inclusive. Mas não se mantém, porque a pessoa não sustenta aquilo por muito tempo, né? Ela vai vestir aquela carapuça, vai se apresentar por um determinado tempo e depois ela desmorona. Ela tira, exatamente. Monstro, né? Então é muito importante. A gente fala muito sobre essência, sobre autoconhecimento, porque ela precisa manter aquilo, ela precisa gostar daquilo todos os dias. Tem que fazer parte da vida dela. Não vai ser só em momentos. Até a pessoa que procura consultoria para se apresentar bem no trabalho. Ela vai levar aquilo para a vida pessoal dela e ela vai começar a gostar daquilo e vai entender que aquele é o estilo que ela quer seguir para sempre. Você tem uma loja de moda feminina, mas foi para a área de consultoria. Os cuecas têm aparecido para... Homem procura para fazer? Olha, procura. Eu não tenho, não, muitas referências, assim, de homens fazendo consultoria. Mas está crescendo cada vez mais, porque os homens, eles estão ficando mais vaidosos, né? E é um serviço que faz tão bem para as pessoas que, independente do sexo, eu acho que é muito válido, tanto para homem quanto para mulher. Principalmente por causa da profissão, né? Não só por causa da profissão. A profissão é um dos, né? Mas é para você se sentir bem com você mesmo. Porque quando você tá bem com você, com a sua imagem, geralmente você vai bem em todas as outras áreas. Profissionais como você podem atuar dentro de empresas? Tipo, uma Devem. televisão, aí os apresentadores precisam estar... Devem. Uma empresa, um grande escritório de advocacia. Sim, Pode ter? totalmente. Existem empresas que, não só empresas assim que trabalham com imagem, que aparecem na televisão, mas também aqueles setores corporativos que é fechado mesmo, dentro da própria empresa, porque existe o afardamento, né? Então, existem empresas que contratam consultores para fazer o fardamento da equipe, para que todos estejam alinhados, não igual a pinguins, todos iguais, mas que todos estejam ali vestidos de essência, para trabalhar bem, porque você desenvolve melhor quando você está vestido confortavelmente, né? Se sentindo confortável com aquilo. Então, existe sim os profissionais que trabalham especificamente com empresas fazendo fardamento, essas coisas. Ou ajudando a eles se vestirem. Sim. Você tem assim um exemplo, um grande escritório de advocacia, os advogados vão trabalhar com grandes clientes de carteiras gigantes. Sim. E aí, ó, manter um padrão Sim. de vestimento dos meus A adequação, exatamente. Está adequado para cada cliente. Existe sim. Nesse caso, é a empresa que está colocando, será que a aceitação é maior? As pessoas acabam aceitando, porque vem uma imposição de cima para baixo, né? Então, isso tem que ser feito com muita cautela. Inclusive, eu até conversei com uma cliente minha recentemente sobre isso. Porque ela trabalha em um setor com mais de 100 mulheres. E aí ela falou que tinha interesse em levar uma consultora para poder orientar, porque tem pessoas que não têm muita noção de vestimenta no trabalho, né? Se veste totalmente inadequado. Então, ela, inclusive, comentou isso, porque ela disse que está com receio de levar uma pessoa e as funcionárias achar que é uma imposição. Por isso, precisa ter muito cuidado na hora que for contratar a consultora e estar muito alinhado com o que a empresa quer. E jamais ser uma imposição. É preciso conversar com essas funcionárias, entender o estilo delas e fazer um tipo de vestimenta em consenso, para que elas se sintam bem também. Não adianta só a empresa querer deixar todo mundo ali igual, sendo que elas não estão confortáveis para trabalhar. Pode ser até modelos diferentes para cada uma delas, ou 2 ou 3 modelos para todas, para cada uma usar aquilo que se sente mais confortável. Existe a paleta de cores também das empresas, que é possível também fazer. Então, já faz ali os uniformes todos dentro de uma paleta, que não necessariamente é só 1 ou 2 cores, pode ter 3, 4 cores. Então, dá para fazer um fardamento adequado para cada estilo, em que todos fiquem super satisfeitos, assim. Você disse que acompanha na hora de fazer as compras, né? A pessoa está mudando. Aí você chega nos lugares, você corta um pouco aquele papel da vendedora, né? Que
Tem uns vendedores que falam, você bota você tá Não. perfeita, né? Sim, Você é fica prazeroso, inclusive, tá? Eu não sei se vontade isso de vai dar ser uma porrada polêmico em aqui. você, né? Mas é até prazeroso, porque vendedor tem muito esse hábito, né? Infelizmente, eu já fui vendedora toda a minha vida, na verdade. Eu sou vendedora, né? Mas é preciso trabalhar com sinceridade. Então, muitos vendedores têm esse grande defeito de querer só vender, né? Não ver o lado do cliente. E aí a gente vai lá e dá uma cortadinha mesmo, bem legal. Porque aí você evita até que ela não caia no golpe da roupa, né? Exatamente, Então, exatamente. Não, essa aqui tá bonita você. Então, aí nessa hora a gente pontua, porque a cliente precisa aprender também por que que não está adequado para ela, né? Por que que a vendedora está dizendo que tá bom e eu vou lá e digo que não tá bom. Por quê? Porque isso não está te valorizando, não está de acordo com aquela conversa que a gente já teve, que é o seu desejo de imagem. Lembra que você quer passar esse desejo? Lembra do seu dossiê que tinha tudo isso daqui e você concordou? Então, essa peça aqui não está de acordo. Por isso que não faz sentido você comprar. Eu queria tirar uns mitos aqui. Não existe, então, o corpo certinho, né? Não, existe. de forma alguma. É o jeito alguma. que a pessoa se veste. Todos os corpos podem ficarem bem vestidos e bem apresentáveis. Eu posso ter meu estilo sem seguir tendência? Com certeza, deve, na verdade. Ter minha Deve. independência, né? Totalmente, exatamente. A gente, quando faz análise de estilo, a gente se baseia nos 7 estilos universais. Mas cada pessoa é analisada de forma muito individual. Então, ela pode ter o seu próprio estilo, sim. Ela pode ter um pouquinho de cada. E aí, nesse pouquinho de cada, ela monta o estilo dela. E aí, ela cria a própria assinatura dela. Quais são os erros mais comuns que você vê em pessoas que querem fazer isso por conta própria? Vai lá pra internet, não... Aí faz cada cagada. Então, é porque... Cagada. É porque na internet é tudo muito genérico, né? Porque é como se fosse uma fórmula e não existe a fórmula. A gente tem que analisar a individualidade de cada um. Então, na internet, ele vai pegar lá, ó, faz aqui um teste de estilo, preenche aqui, aqui, aqui. A pessoa preenche e vai dar lá que ele tem o estilo clássico. Só que existe alguns pontos que não tá ali nas perguntas e que a pessoa gosta, que não foi identificado. Então, ela tem um estilo clássico, porém, ela tem um pouco do sexy. Aí, a gente precisa entender esses dois estilos, qual que é o que tem mais comando ali no guarda-roupa dela, qual que é a base maior, e equilibrar, ver qual que é o desejo dela e equilibrar. Na internet você não vai conseguir analisar isso, né? Porque são detalhes. Muitas vezes até a gente que é consultora precisa fazer, refazer, conversar, reconversar para poder realmente entender. Porque às vezes está nas entrelinhas. Às vezes até o próprio cliente não sabe que ele tem aquele estilo, que ele tem aquela preferência. Então a gente precisa ser muito cauteloso e sensível para identificar exatamente os estilos e adaptar. Na cozinha é inevitável, a gente trabalha na cozinha, minha formação, eu vou comer em um lugar, eu tenho um jeito, eu avalio, eu olho, essa montagem não tá legal, esse sabor... Você acaba ficando com um olho muito crítico, né? Você vai pro lugar e fica, nossa, a pessoa tá vestida daquele jeito, dá vontade de chegar, moça... Então, tá precisando de um auxílio aí, a né? gente se policia para não fazer, assim, chegar e abordar jamais, né? De forma alguma. Mas a gente se policia para não ficar muito vidrado nisso. Mas acontece, como você mesmo falou, se você é chefe, você vai olhar um prato e você vai analisar. Não tem como você não analisar, porque é o seu trabalho aquilo, né? Então, infelizmente, a gente faz. Toda vez que eu encontro a minha design de sobrancelha, eu já fico pensando, ela tá vendo minha sobrancelha e vai perceber que eu tirei uns pelinhos em casa. E ela vai olhar e ela vai perceber, né? Tem um erro clássico que você consegue identificar na maioria das pessoas na hora... Tem. Existe algumas padronagens que deixa um visual muito pouco, como é que eu posso falar uma palavra para não ficar... Que eu não queria usar a palavra empobrecido, eu queria usar outra palavra, mas agora não vem na minha mente, então eu vou usar essa palavra mesmo. Mas existem algumas características de peças que empobrecem muito. E existem muitas pessoas que usam ainda, só que usam porque não perceberam, porque não entendem. Tanto é que a maioria das pessoas, quando eu pontuo esse tipo de erro, a pessoa fala assim, nossa, realmente, olha como essa outra característica aqui fica muito melhor. Então, às vezes, é só falta de conhecimento mesmo. Seria o tipo,
Pochete ainda dá pra usar da forma certa. Sinceramente, super dá. Eu acho o máximo pochete, vai do estilo de cada um. Mas um erro, assim, super grotesco, que ainda existe muita gente que comete e que eu sei que se quem assistir essa entrevista aqui não vai mais cometer, é usar calça jeans rasgada, muito rasgada, sabe? Destroyed, que por um período foi tava super em alta, né? Ela tira a elegância, ela tira o requinte de qualquer composição que você fizer. Então, não usem. Eu vou aproveitar e fazer uma consultoria aqui rápida de algumas situações. Usar ou não usar a meia? Tem um lugar certo, o tipo de roupa certa, o sapato certo. Exatamente. Tem a meia, o tipo do sapato, o tipo de calça. Eu posso ir para um evento bem vestido sem meia? Pode, super pode. Se a sua calça permitir, sim. Se você coloca aquela calça, né, que ela é um pouquinho mais curta, que geralmente tem que ter a altura certinha ali no tornozelo, que alguns homens, inclusive, exageram e colocam bem lá acima, né? Você já deve ter visto. No meio da canela. No meio da canela. Então, tem a altura certinha ali. Eu já vi advogado, que elas, aquele estilo de calça, ela fica muito mais apresentável, muito mais bonita sem meia. Mas se você tá com a calça tradicional, com a barra italiana mais lá embaixo, não faz sentido você não usar a meia. Contando que a meia seja da cor do sapato ou da cor da calça. Eu vou falar num vestuário masculino que eu queria tirar essas dúvidas. Tô com um blazer. Camisa social, ela tem que ser para dentro ou para fora? Em relação ao alinhamento. Olha, não dá para você dizer o que tá certo e o que tá errado. Normalmente, hoje é mais moderno que se use para fora, né? Fica muito mais moderno, fica muito mais contraído, fica bem alinhado também. Mas existe aquelas pessoas mais tradicionais que preferem manter aquele padrão de usar por dentro. Então, é do desejo de cada um. Vi uma dúvida agora. Você falou muito da roupa, mas, por exemplo, eu tô viajando muito, tô fazendo muita reunião executiva, tá? Mas eu não quero estar, por exemplo, com aquela maleta 007. Você também auxilia na compra dos acessórios para que eu mantenha um estilo. Tipo, olha, tem umas mochilas, eu acho bonito, umas mochilas de couro. Ó, essa mochila, você quer usar de mão? Não, eu queria tipo mochila. Então vamos usar uma mochila que não quebre essa harmonia que nós criamos no seu vestuário. Perfeito, fazemos sim. Na consultoria completa a gente faz tudo que está relacionado à sua imagem. Tudo. Óculos, os acessórios, o tipo de sapato, o tipo de meia, o tipo de cinto, a bolsa de viagem, tudo. Tudo Na que mala de assim, viagem, ficar estiloso. Bolsa de viagem que eu falo, se for uma viagem curta, né? Como você falou, quer levar alguma coisinha numa sacola menor, numa bolsa menor. Sim, a gente auxilia. A gente faz um serviço muito completo, na verdade. Dentro daquele período, o que você precisar, a gente auxilia. O que você diria para pessoas que falam que consultoria de imagem é futilidade? São pessoas que não têm conhecimento, assim. São pessoas que não... Primeiro, que não levam a imagem... Não dão a devida importância para a imagem, acha que é futilidade porque não dá importância para a imagem. E quando a pessoa começa a entender que a imagem ela impacta e abre portas, aí ela muda totalmente o conceito. Consultoria de imagem é fundamental para qualquer pessoa que deseja se apresentar bem nos lugares. Isso me lembrou aquela história que a pessoa vai a entrevista de emprego e a mãe fala, pega a melhor roupa que você tem. Exatamente. Interessante. Eu tenho até uma história bacana para contar sobre emprego e eu acho que cabe muito aqui agora. Quando eu morei um tempo em São Paulo e aí eu retornei para Aracaju e eu precisava procurar emprego, né? E aí eu falei, não, eu vou procurar emprego no shopping. Em São Paulo eu trabalhava no shopping, me identifiquei bem e vim atrás de emprego em shopping aqui em Aracaju. E aí, o que eu fiz? Eu me vesti super alinhada, coloquei uma calça, um salto, arrumei o cabelo, fiz uma maquiagem, peguei minha bolsa, imprimi uns currículos e fui no shopping. Todas as lojas do shopping que eu entrei, eu me apresentei, pedi para falar com o gerente. É o conjunto. Não é somente a roupa, é o conjunto, né? Então, eu me apresentei, pedi para falar com o gerente, com o responsável, peguei na mão, perguntei se estava tudo bem, perguntei se tinha vagas de emprego aberta. Cara, em todas as lojas que eu passei, foi automático o gerente já me chamar para conversar, fazer algumas anotações do currículo, coisa que não acontece normalmente. As pessoas não têm muito essa preocupação. Eu trabalhei em shopping e eu recebia currículos de pessoas que iam entregar currículo de chinelo, de havaiana no shopping, de shortinho jeans e de havaiana. É a pessoa não ter o mínimo de responsabilidade com a própria imagem, sabe? Então, quando a pessoa passa a entender que imagem vende, ela
passa a dar importância. Mas ela vai vender e você precisa garantir a continuidade, né? É um conjunto. Você tem já casos de cliente que você falou assim, a mudança tá ali. Eu consegui, a pessoa mudou totalmente, né? Aprendeu, vamos dizer assim. Graças a Deus, acho que todos os clientes que passaram pela minha mão, assim, eu vejo, eu acompanho, eu sempre estou acompanhando na rede social, então eu vejo que todas aplicam. Você consegue ver o antes e o depois? Eu consigo ver o antes e o depois, exatamente. Para a gente chegar ao fim, eu queria te perguntar que tipo de conselho você dá para quem quer se vestir melhor e se sentir mais confiante? Procura a consultora de imagem. Você primeiro, você ter autoconfiança, você entender, você se entender, entender o que você mais gosta. Uma boa dica para você entender o seu estilo é você próprio fazer a sua análise de guarda-roupa, é você abrir seu guarda-roupa e você ver o que predomina ali. Quando você vê o que está predominando, qual é o estilo que está predominando, automaticamente você vai entender qual é o seu estilo principal. Porque, né, você vai comprar aquilo que você gosta de usar. Então, entender o seu estilo, saber se aquele seu estilo atual está de acordo com o desejo de imagem que você quer passar, se ele está de acordo com o seu momento de vida, se está de acordo com o seu trabalho. E aí, se você estiver ali achando que está desalinhado, se não tiver conexão, não tem outra, é procurar uma consultora, que eu acho que é a melhor profissional para ajudar. Vou fazer minhas perguntas básicas para todos os convidados. Você não vai fugir dessa obrigação de responder. Que se a Jussiara tem o prato predileto dela, aquela comida que tem um valor para você. Você acredita que eu acompanho o podcast? Eu sabia que ia ter essa pergunta, porque tem em todos os convidados. E eu não parei para analisar, mas tem uma fruta, que é a fruta que, assim, que quando eu vejo, eu salivo. Toda a minha família sabe que eu amo. Quando eles encontram nos lugares, eles mandam foto pra mim, que é caju. Gosto demais de caju. Nem um prato, é uma fruta. É uma fruta. E não como nada por... Isso nem venha que eu não como. Aquele negócio lá que tem na casa da sua mãe. Eu vou dedurar. Gente, é doce de buriti. Buriti. Que negócio ruim, nossa. Para os maranhenses, a gente sabe o valor do buriti. A gente falou muito de imagem e o tão importante... Minha sogra não... nada contra, viu? A gente falou aqui, Sarah, tão importante que é a imagem. A gente tá dentro de um podcast, dentro de um YouTube. Eu uso as redes sociais, eu uso o Instagram para mostrar o trabalho. E a seriedade das minhas palavras, do meu comportamento, das minhas postagens, passam exatamente o que eu quero que o podcast... Passo o que eu realmente quero passar. O objetivo do podcast, o objetivo das entrevistas, e a gente falou aqui um pouco realmente isso. Tipo, a gente já presenciou eu ir para uma entrega de um prêmio, eu estou indo, a empresa da família recebeu um prêmio em São Paulo. Hoje eu estou indo para uma mega casa de show, um evento de uma empresa multinacional. Se tinha 3 pessoas de blazer na festa, era muito. O resto estava de calça jeans, camisa polo, e eu totalmente perdido. Falei, gente, ou eu tô no lugar errado, ou as pessoas não entenderem que a gente tá num evento de premiação de uma empresa multinacional, um prêmio nacional. E quanto isso marca, porque, lógico, eu quando eu vou para por exemplo, dar uma situação, eu tive que ter uma audiência com o Procurador-Geral do Estado. Eu botei um blazer, eu não fui de paletó, não botei gravata, mas eu fui de blazer, eu vou sentar, eu vou entrar na sala do Procurador-Geral do Estado. Então, porque era um assunto sério. Mas aí não, vou com os amigos, vamos ali falar, tinha um jogo de futebol, já vou com outra coisa. O quanto que é importante a gente se vestir em cima disso que você fala. Se eu chegar mal vestido, a pessoa vai olhar e falar, não vai sério, é você? Dependendo do lugar, não vai nem te receber. Olha de cima a baixo e fala, sério que isso aí é? E aí, qual que é a credibilidade que você vai ter para conversar com a pessoa? Não que você... É só, gente, fazendo uma coisa, né? Não que isso a gente crie discriminação. Porque às vezes é uma pessoa que está simples, ela é uma multimilionária que quer fazer um negócio. Mas a gente precisa, sabe, como você fala, Sim. A gente precisa ter um cartão de visita e você não vai bagunçado para um lugar, você não vai sem tomar banho, você não vai sem um perfume. Isso. E é importante pontuar também que muitas vezes não é nem a questão do blazer, não é o blazer. O blazer é só um tipo de roupa, mas você estar com uma barba bem feita, uma barba cortada, uma roupa limpa, uma roupa que não esteja amassada, por exemplo, unhas bem cortadas, são detalhes, não é somente
você botar uma roupa cara ou uma roupa que pareça cara. É você estar mesmo alinhado. Um tamanho de peça ideal também, usar uma camisa que vista o seu corpo corretamente, e não uma camisa grande, uma calça grande, uma barra de calça bem feita. São detalhes que não exigem um poder aquisitivo alto, mas que te apresenta de forma positiva. Então, falando disso, a gente entende um pouco mais. Aí eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem assistiu essa entrevista, ouviu um pouco de consultora de imagem e estilo e toda essa gama que tem, né? Que são muitos processos dentro de um pacote. E se identifique talvez agora assistindo e fala assim, realmente eu acho que eu posso estar precisando de uma ajudinha porque não estou passando confiabilidade, vamos dizer assim. Então, gente, imagem, ela importa e ela importa muito. Então, passem a prestar atenção qual que é a imagem que você está apresentando para as pessoas. Qual que é a mensagem que você quer apresentar? Qual que é a impressão que você quer que elas tenham de você? Não é viver uma vida escrava de olhares alheios, mas é você entender o seu estilo e conectar esse estilo para que o mundo entenda a mensagem que você quer passar. É autocuidado, é autorrespeito e é você ter autoconfiança. Vestimenta importa muito. Vestimenta, inclusive, abre portas. Então, fique mais atento e se tiver dificuldade, contrate uma consultora de imagem. Entendeu, pessoal? Recado dado. Eu ouvi aqui Jussiara Santana, minha esposa, no episódio 50. Gente, 50 episódios. Não é fácil. Eu já falei algumas vezes aqui, mas hoje eu vou pedir licença para vocês, porque montar um podcast é um trabalho árduo. Montar pauta não é fácil. Eu acompanho o trabalho de Jussiara, mas não é fácil montar uma pauta. Então, assim, eu não sou jornalista, aprendi a fazer entrevista. Mas não funciona sem um conjunto de coisas. A gente tem, por exemplo, a infraestrutura da Ará Produtora, através de Márcio Dantas, para que a gente tenha um estúdio com extrema qualidade para produzir conteúdo. Giuseppe, que é um diretor, câmera, editor, consultor. Se não tiver Giuseppe, a gente não faz. O que vocês estão vendo aí, os cortes, o detalhe com a luz, com o foco. Não ter os patrocinadores, o Alan com todo o carinho que ele teve comigo, com o projeto para me ajudar a montar esse estúdio, a ter microfones, cabos com qualidade, a Tioli que me veste, ter a audiência de vocês, agradecer minha família por ter acreditado nesse projeto, meu pai e minha mãe. Meu pai me deu uma mensagem muito bonita no primeiro dia que eu vim gravar. Então, assim, fazer 50 episódios é só o começo. São 7 meses de trabalho, mas não é fácil fazer. Então, assim, só tenho que comemorar. 50 episódios são os primeiros. Eu quero chegar aos 200, aos 500 e contar com vocês sempre. Então, você que assistiu essa entrevista, deixa seu comentário, dá o like, se inscreva, comente para todo mundo. Escute a gente no Spotify, acompanhe a gente no nosso Instagram e venha semana que vem, mais uma vez, às quartas-feiras, às 20 horas, acompanhar mais uma entrevista, sempre com um bate-papo bem temperado. Então, muito obrigado e a gente se encontra na próxima semana. Valeu, gente. Tchau, tchau.